Olá, pessoal, boa noite. Mais uma semana aqui, né, na videoaula, na distância, pelo Google Class. Mas em breve, se Deus quiser, estaremos juntos para a gente poder aí compartilhar dos nossos conhecimentos, né, de direito tributário. Vocês perguntando, a gente dando aula. Tô com saudade de todo mundo. Tá certo? Nunca pensei que eu fosse ter saudade de vocês, mas eu estou com saudade de cada um de vocês, até dos faltosos que eu nunca vejo. Mas estou com saudade de todos. Gente, hoje a gente vai começar os tributos estaduais, né? Que, como vocês sabem, né, da nossa ementa, deixa eu pegar aqui a ementa para mostrar a vocês. Nossa ementa de direito tributário. Deixa eu pegar a ementa aqui, 2 minutinhos. Pronto. Na ementa de direito tributário, nós já cumprimos todos os tributos federais, né? E agora vamos adentrar nos tributos estaduais. Quais são eles, né? Tributos de operações relativas à circulação de mercadorias, tributos de transmissão, causa-mortes e doação e sobre o IPVA. Então, hoje nós vamos tratar sobre 2 tributos, que são os tributos sobre o IPVA e o ITCMD, tá? Que é o Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação. Então, a próxima aula nós vamos estar tratando sobre os impostos de circulação de mercadoria, que aí vai ser uma aula só sobre ele, porque é um imposto extremamente vasto, grande, com muitas legislações e muitos detalhes. E na próxima aula, depois desse, né, a gente vai ter mais 2 aulas, e nós vamos tratar sobre os impostos municipais. E aí são eles, né, os tributos do IPTU, né, os de serviço e o de transmissão intervivos, que é o ITBI. Então, com mais 4 aulas, nós vamos concluir toda a nossa temática de direito tributário. E aí, se a quarentena assim continuar, se houver a necessidade da gente ainda continuar ainda nesse processo em casa, ou seja, se abril terminar e junho, maio, a gente não estiver junto em sala de aula, a gente vai ver aí novas temáticas, outras temáticas que a gente pode trazer de direito tributário para contribuir com vocês, tá bom? Bom, e hoje nós vamos tratar sobre o imposto, né, estaduais, que é o IPVA e o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doações. Então, eu vou anexar no Google Class tanto essa videoaula, tá certo? Que vai ser feita em 2 etapas. A primeira tratando sobre o IPVA e a segunda tratando sobre o ITCMD e as 2 slides relativos às 2 aulas, bem como uma tarefinha para vocês executarem, né, como atividade de fixação da matéria. Ok, gente? E vamos começar a nossa aula, tá? Então, boa sorte aí a todos. Continuem na quarentena, aqueles que podem continuar, aqueles que é da segurança pública, aqueles que estão da área de saúde, que eu sei que a gente tem alunos dessa situação. Uma boa sorte para vocês, estejam atentos, cuidados a todas as recomendações do Estado e vamos à nossa aula. Bom, imposto sobre a propriedade automotora, conhecido também como IPVA, né? Esse imposto é um imposto que vocês, enfim, tendo qualquer veículo em casa, certo? Que tenha a utilização de motores, você tem a incidência dele, você se torna capaz contributivamente de recolher esse tributo. E aí nós vamos estar falando nesses slides sobre esse diploma legal. O diploma legal está estabelecido no artigo 155, parágrafo inciso 3º da Constituição Federal. Competência dos estados, a hipótese de incidência e a propriedade de veículos automotores. Conceito de posse. Isso é uma coisa importante para ser tratada. Relação de fato estabelecida entre a pessoa e a coisa, sendo assim, a posse, nos casos de locação, arrendamento, aquisição de veículos como reserva de domínio, pode ser verificada a possibilidade da exação do IPVA, conforme a legislação paulista, por exemplo, de IPVA. Aqui no estado, não. Aqui no estado, a responsabilidade sobre o IPVA não é do arrendatário, mas é do proprietário, tá? Então, deixando aqui claro que essa aqui é a condição paulista, do Rio de Janeiro, Porto Alegre. Em alguns casos, cabe
a transferência desse PVA para quem está na posse do imóvel. Aqui em Pernambuco, não. O proprietário do imóvel é que é o responsável tributário pela contribuição e pelo pagamento do devido imposto. Tá? Então, vamos lá. Veículos automotores. Veículo significa transporte, coisa ou pessoas, de um lugar para outro. O artigo 1º fica estabelecido que, por esta lei, o tratado tributário de imposto sobre propriedades de veículos automotores. Parágrafo único. Considera-se veículo automotor aquele dotado de mecanismos de propulsão própria a que sirva para transporte de pessoas ou coisa, ou para tração de veículos utilizados para transporte de pessoas ou coisa. O que significa dizer isso? Todo transporte, ou seja, todo veículo, motor, certo? Que transporte coisas e pessoas é alvo da tributação do IPVA. Mesmo aqueles, por exemplo, que levem outros veículos, que carreguem pessoas e coisas, como, por exemplo, quebrou seu carro na rua, você chama um guincho. Sobre o guincho também se paga o IPVA, porque além de ser motor, mesmo que ele não carregue pessoas ou coisas, mas ele carrega o veículo, que é o objeto do IPVA. São fora da incidência os veículos movidos por força animal, carroça, e por força natural, barcos e remo e a vela. Ou seja, fica claro que precisa ter um motor, mecanismo de propulsão, certo? Seja por combustível, seja a diesel, a gasolina, a luz solar, enfim, precisa ter um motor. Tendo motor, cabe o IPVA, ok, gente? A Constituição não restringe a ideia da movimentação terrestre, o que significa tanto movimentação pela água ou pelo ar. Então, barcos, por exemplo, pagam IPVA, certo? Independe, não há necessidade de ser na terra. Agora tem que ter motor, carregar pessoas ou coisas. É entendimento reiterado do STF que não incide sobre embarcações e aeronaves, certo? Mas sim, os estados cobram, sim, IPVA de embarcações provenientes de lanchas, barcos, transportes, de modo geral, fluviais. Aqueles que possuam a automação como elemento acessório não são veículos automotores propriamente, pois servem apenas para otimizar os resultados da sua atuação, como escavadeira, guindastes e empilhadeiras. Então, esses aqui, por exemplo, não são alvo, por exemplo, do IPVA, porque eles têm uma função específica e não é para carregar pessoas ou coisas. Eles servem para carregar, empilhar produtos, eles servem para guinchar, por exemplo, ferros de obra de construção. Escavadeira serve para fazer. Eles são objetos, mesmo motores, que têm. Não, a sua função não é carregar pessoas e coisas, mas é executar tarefas ligadas a obras ou serviços. O valor venal do veículo ou o valor do mercado não se inclui na base de cálculo elementos acessórios ao veículos em certas particularidades dos bens. O que significa dizer isso? O valor venal do veículo é o carro, ou seja, o valor do carro. Os agregados, como por exemplo, um som que você coloque no carro, um pneu, um jogo de rodas que você coloque no carro, um banco de couro que você coloque no carro, isso não vai incidir uma maior tributação do IPVA, certo? Porque o que agrega à tributação, a base de cálculo do IPVA, é o valor da mercadoria, o valor do carro, o valor do veículo, ok? Veículos novos, aqueles que é objeto de transferência original do fabricante ao vendedor para o usuário, a base de cálculo neste caso é o valor constante na nota fiscal da venda ou do consumo final. Então, em casos de carros novos,
certo? Carros que saiam da fábrica, aí sim, nesse caso, a nota fiscal implicará sim no pagamento do IPVA. Então, uma dica, você pode comprar o seu veículo e depois colocar os acessórios, para que não haja um encarecimento disso no valor da nota. Veículos importados, o mesmo critério deve ser adotado. Sendo assim, o valor deve se basear nos documentos da importação acrescido dos tributos aduaneiros ao documento expedido pelo órgão federal competente para a cobrança do tributo. Então, se você quer trazer uma Ferrari, se você quer trazer um Mustang, se você quer trazer uma Lamborghini, se você quer trazer um carro desse nível, certo? Cabe aí você tá pagando o imposto de importação mais o IPVA, certo? Quem pode ter um carro, uma Ferrari, por exemplo, tá? Um Porsche, por exemplo, neste caso, deve pagar mais. Concorda comigo? Então, gente, quem tem condições de comprar sabe que vai pagar o IPVA, o imposto de importação mais o IPVA. E esse valor será atribuído no valor aduaneiro, naquele documento aduaneiro de desembaraço, que a gente falou lá quando estudou impostos de importação. Veículos fora de linha. A Fazenda Estadual deve aferir o valor que este veículo irá obter no caso de alienação, para se verificar o valor venal e assim determinar a base de cálculo. Então, já sabendo. É muito comum que as empresas digam que esse carro saiu de linha, não vou fabricar mais esse carro. Então, quando o carro sai de linha, automaticamente todo mundo sabe que é uma desvalorização desse carro. Então, a Fazenda Estadual do estado a qual vocês têm o seu carro deve aferir quanto seria o valor de mercado daquele objeto para que possa, sobre esse valor, incidir o IPVA. Os valores dos veículos usados, a base de cálculo também é o valor venal médio do carro. E aí é importantíssimo ver a questão da depreciação do veículo. Ok, gente? Vamos continuar. O dever do poder dever do Poder Executivo Estadual apurar no mercado os valores médios de venda dos diversos veículos e, com isso, elaborando uma tabela correspondente. Neste caso, a base de cálculo do IPVA é definida anualmente por meio de decreto, que meramente faz a atualização monetária do valor venal do veículo. Contudo, isso não é majoração da base de cálculo, é somente por competente legal. Bom, isso aqui, gente, é importantíssimo. Se liga na parada aqui que eu vou explicar. Para majorar o tributo, aumentar ou diminuir, eu preciso de lei, certo? Mas para atualizar a tabela de valor desse veículo, aumentar esse valor ou diminuir esse valor conforme o valor de mercado, para isso eu não preciso de uma lei. Um decreto, tá certo, expedido pelo chefe do Poder Executivo Estadual é o suficiente. Então entenda aqui que eu tenho duas situações distintas. Eu tenho o aumento da majoração do tributo, certo? Por um aumento da alíquota, uma revisão da base de cálculo. E aí sim, cabe essa alteração por lei. Como eu também posso ter, sim, uma atualização da tabela monetária dos veículos. E aí eu não preciso de lei autorizativa, ou seja, que passe pela Câmara, pela Assembleia Legislativa. Eu preciso apenas de um decreto atualizado pelo poder público, e esse decreto deve ser publicado no final do exercício, porque sabe-se que o mês de fevereiro, aqui pelo menos no estado de Pernambuco, é o mês de pagamento do IPVA até o mês que nós estamos agora, abril. Então, todo mundo aqui que tem seu carro já está pagando seu IPVA, porque esse é o período de o que a gente chama de critério temporal, né? O tempo a qual se incide a cobrança do respectivo imposto. A correção da tabela não modifica a base de cálculo do IPVA, por isso deve ser admitida por decreto.
Ih, peraí, gente, calma, muito bem. O IPVA terá suas alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal, podendo ainda possuir alíquotas diferentes em razão do tipo da utilização do veículo. O que significa dizer isso? Cabe ao IPVA um princípio que é o princípio da progressividade. Então, o tipo do veículo, né, a marca do veículo, o valor do mercado desse veículo, o Estado ele pode ter uma tabela progressiva com relação a isso. Isso é muito importante, gente. Então, para vocês, fica aí a dica da seguinte situação. Olha, existem alíquotas máximas e mínimas. Essas alíquotas elas são estabelecidas pelo Senado Federal e já foram estabelecidas há tempo atrás, tá certo? O Estado, dentro dessas regras de máximo e mínimo, pode estabelecer a sua alíquota. Ok? Pronto. Então, essa é a situação. E pode estabelecer também, dentro desse máximo e mínimo, uma alíquota progressiva quanto ao tipo do veículo. Entenderam? Bom, gente, à medida que vocês forem assistindo a aula, forem vendo os slides, forem lendo, vocês devem usar o WhatsApp ou a própria plataforma do Google Class para tirar as dúvidas comigo, ok? Tá? Então, aí, à medida que as dúvidas forem chegando, as perguntas forem chegando na plataforma do Google Class, bem como no grupo do WhatsApp, a gente vai respondendo as dúvidas, ok? Vamos lá, continuando. No tocante à progressividade das alíquotas de IPVA, tomando por base a capacidade contributiva, resta consignado pelo Supremo Tribunal Federal a interpretação pela expressa reserva aos impostos submetidos à aplicação do respectivo princípio constitucional. Neste sentido, o IPVA não pode ter alíquotas progressivas, tomando como base o valor venal do automóvel. Somente a lei pode estabelecer alíquotas diferentes em razão do tipo e da utilização de veículo, como o consumo da emenda constitucional número 42/2003. E aí, o que é que eu vou explicar a vocês? Eu não posso, a alíquota do IPVA, ele não pode ser progressiva com relação à base de cálculo, mas com relação ao tipo de veículo, tá certo? E isso é o que o Supremo Tribunal falou. Olha, eu não posso ter os carros que valem maior valor no mercado, esses carros são considerados, tem uma alíquota progressiva maior. Não, não funciona desse jeito. O que funciona é pelo tipo de veículo. Então, aquele tipo de veículo, por exemplo, o veículo importado, certo? Ele cabe uma alíquota maior de IPVA, sabe por quê? Porque a partir do momento que você compra um veículo importado, você está dificultando a compra de um veículo nacional. Então, pode aí o Estado sim entender, olha, se ele pode comprar um veículo importado e ele está enfraquecendo a indústria nacional, cabe sim um pagamento de uma alíquota progressiva. Então, pelo tipo de veículo e não pela base de cálculo, pelo valor de mercado que ele tenha. Ok, gente? Bom, sujeitos ativos da relação Estado ou o Distrito Federal e o passivo contribuinte ou possuidor em casos de estados que admitam que o possuidor também possa pagar o devido tributo. Critério espacial, o Estado, né? E o critério temporal, 1º de janeiro se expede o IPVA, para que no mês de fevereiro você possa pagar, tá? Temos ainda a prática com a presença de todas as legislações estadiais brasileiras e benefícios fiscais ao contribuinte, no caso de aquisição de veículos ocorra no curso do exercício fiscal, pelo qual pagará o IPVA, portanto, os meses faltantes para o fim do exercício financeiro em seu veículo for adquirido. Então, você comprou um veículo no meio do ano, você não vai pagar o IPVA dele todo, você vai pagar proporcional, ok? Bom, faltam só 2 slides para a gente terminar. Em se tratando de um veículo novo, o fato gerador considera-se a primeira aquisição, tá? A gente já viu isso nos slides anteriores. Tratando-se de um veículo de procedência estrangeira, já se sabe que vai pagar o IPVA e o imposto aduaneiro da importação. Possível dispensa do pagamento do IPVA é tratado individualmente pelo Estado. Então, os estados é quem vão tratar individualmente essa dispensa, ok?
E o ato administrativo de declarar a ocorrência de um fato impositivo, ou seja, de impossível de cobrança de PVA de liquidez, é pelo órgão competente, que são os DETRANs de todos os estados. Tá, gente? Então, fica aí a nossa videoaula de PVA para vocês. Muito obrigada e aguardem a aula referente ao ITCMT. Beijinhos a todos.